Então vamos lá continuar essa série que é o convite para ler os clássicos do canal Comparando Livros. Hoje a gente tem uma listinha com 12 indicações. Esse já é o quarto vídeo da série, que é um convite para ler os clássicos. Você que está chegando agora, caiu aqui, seja muito bem-vindo. Os vídeos anteriores estão aqui embaixo no box de descrições desse vídeo. É uma série que a gente começa a pensar sobre clássicos e aí eu vou falando os clássicos que eu li. O Crime e Castigo do Dostoiévski, com certeza até hoje, se eu puder dizer desses livros que eu li, qual que eu mais gostei foi esse aqui. Qual o melhor, na minha opinião? Esse aqui. Livro também tem muito de diálogo com o leitor, né? Quase todos esses livros que eu tô falando com vocês, eles têm algo a nos mover, a fazer aquela frasezinha, sabe? Um passo e já não estamos mais no mesmo lugar. E então todos eles vão representar algo pra gente, a depender do momento que cada um esteja na vida. O Crime e Castigo, eu acho que parece que foi um encontro tanto com o Dostoiévski, que no vídeo passado eu falei do Duplo, né, que eu gostei tanto de ler o Duplo, mas ele foi assim algo que eu acho que eu vou levar para minha vida por conta do tema da culpa, por conta do tema da complexidade que se cometer um crime em sua totalidade. Os personagens, Raskolnikov, o Razumikin, que é até o meu preferido, posso dizer assim, dessa história. Então, Crime e Castigo é um livro que não sei se eu recomendaria começar Dostoiévski por ele, né? A gente até conversou nos vídeos anteriores. Esses escritores, às vezes é interessante de começar por um livro mais curto. Eu gosto, a teoria do Raskolnikov, racional para se cometer um crime, mas o emocional e o psicológico às vezes não coincide com a razão, não. E gente, desculpa, eu me empolgo quando eu falo de Crime e Castigo, acho que eu falei demais dele. O Senhor das Moscas, do William Golding, é uma história também espetacular, um clássico que eu acho que trata muito da condição nata do ser humano aqui, pensando nas crianças. São crianças que têm um acidente de avião, elas ficam numa ilha e elas só sobrevivem as crianças, então elas têm que se organizar para sobreviver. É um livro que tem muitas alegorias, tá? Então talvez seja interessante. Eu não percebi todas as alegorias somente com a minha leitura, depois eu fui fazer algumas pesquisas também, mas ainda que a gente não queira pegar as alegorias antes, já saber, eu acho que é uma história que a gente acaba se envolvendo, porque são crianças que vão estar no limite, né, da sua condição, ali com muitos perigos, e o comportamento das crianças nos atinge, porque são comportamentos de nós adultos também. O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, olha, uma surpresa. Eu sempre juntei esse livro com todos os livros das irmãs Brontë, assim, eu acho que fazem uma coisa junta, assim, com o mesmo tema. Então eu tinha o Morro dos Ventos Uivantes e o Jane Eyre como dois livros, assim, ó, eu quero ler na minha vida esses dois livros. E os outros, eu tenho outros aqui que eu já quero ler delas, né, das irmãs. O Morro dos Ventos Uivantes, eu acho que foi uma surpresa, porque eu tava esperando uma história até um pouco mais monótona, uma história mais assim, só dramática mesmo, um dramalhão, ainda que clássico e tal. E eu me surpreendi. Primeiro, o começo da história e o narrador, eu acho que o nome é o Sr. Lockhart, que vai alugar a propriedade lá no Wuthering Heights, né, que é essa propriedade chamada Morro dos Ventos Uivantes. Ele vai alugar uma propriedade, Lockwood. Esse Sr. Lockwood, ele já tá chegando no local e ele é um narrador muito engraçado. Eu amo narradores engraçados, assim, narradores sarcásticos. E depois a gente vai ter, se eu não me engano, a Nelly, que é uma empregada que trabalhou na casa lá do Wuthering Heights, narrando também. E uma história angustiante demais, assim, meio que beira um pouco um terror psicológico, um amor
um amor, eu não sei se eu dizer amor, gente, assista ao vídeo do Morro dos Ventos Vivantes. Aliás, quase todos esses livros têm vídeo de discussão aqui no canal, porque assim, o amor, né, eu não sei se eu posso chamar amor, Heathcliff e Catherine. Então, um rapaz negro acolhido pela família da Cat, e que é muito... O pai dela acolhe, e ele é um bom homem, só que o restante da família vê nesse menino um selvagem, e realmente Heathcliff, como muitos de nós, temos o nosso lado sombrio. Então, se a gente deixa o nosso lado sombrio crescer, se na criação de uma criança você deixa florescer esse lado sombrio, vai lá o adulto que vai se tornar, né? E Heathcliff, essa história, ela é me fez pensar muito sobre a ausência de afeto, e como que às vezes o mínimo de afeto pode gerar das condições de um lugar isolado, né? Tem todo o ambiente desse lugar. Então esse afeto mínimo pode ser levado a um extremo e a uma obsessão amorosa. Interessante demais, que eu acho que deve conversar com a maioria de nós, é O Deserto dos Tártaros, do Dino Buzzati, porque ele vai tratar do tema da existência humana no sentido da espera, a espera por algo que ainda está por vir. Todos nós esperamos alguma coisa em algum momento da nossa vida. A questão é, por quanto tempo a gente espera por algo? Por quanto tempo a gente fica assim, depois daquilo acontecer, eu faço aquilo, eu faço outra coisa. E o Deserto dos Tártaros é um rapaz que vai para um lugar chamado Foz Bastiani. Esse lugar, ele vai ter que ficar lá um tempo, ele não quer ir para lá. Ele tá muito incomodado em ir para aquele lugar, e aí quando ele chega lá, ele já chega dizendo assim, olha, eu vou chegar, vou ficar aqui um pouquinho e já vou dizer que eu não quero ficar aqui. É ligado à parte militar, tá? O Dino Buzzati, ele vai colocando elementos que aos pouquinhos a gente vai ver o nosso protagonista. Ai meu Deus, o nome, peraí. Giovanni? Sim, Giovanni. Se não for, eu corrijo aqui, mas acho que é Giovanni. Então ele vai cedendo a cada momento, né? Porque quando ele chega lá, ele já até deixa avisado, olha, eu não quero ficar aqui. Tudo bem, você não quer ficar aqui, então você vai ter que ficar pelo menos um mínimo de um mês, eu não me lembro agora o tempo, e depois você pode voltar. E aí a gente vai ver o que vai acontecer a partir daí. Eu lembro muito bem do Deserto dos Tártaros, essa coisa da administração pública, para quem trabalha vai se identificar, porque é uma coisa assim de um protocolo, né? Tem que seguir isso, tem que seguir aquilo. E por que você está seguindo isso? Você sabe, assim, por quê? Esse tema é colocado nessa história também. Eu achei uma história formidável, uma história que mais pra frente, com o passar dos anos, eu gostaria de reler pra, eu acho que ainda pegar mais coisas dentro dela, que na época da leitura eu acho que eu posso ter passado batido. 1984, do George Orwell, a minha segunda distopia clássica que eu li e que se tornou a minha distopia preferida até agora. O tema aqui do Big Brother, eu acho que tem um vídeo que eu falo do Admirável Mundo Novo, que eu faço meio que até uma comparação do Fahrenheit, desse
e do Admirável Mundo Novo, que eu li esse ano. Então a gente tem aqui um mundo governado por um partido. A gente vai ver aí a divisão política, os ministérios. Então as notícias são manipuladas, a própria linguagem sofre uma adequação aí também, e existe a vigilância do Big Brother, das câmaras, acho que é teletelas, e a vigilância do vizinho, porque as pessoas são convidadas a terem um comportamento de denúncia de quem está do lado. Então a leitura é proibida. Esse nosso protagonista é o Winston, ele tá com vontade de escrever o que está acontecendo com ele nessa rotina, porque ele trabalha no Ministério da Verdade, se eu não me engano ele trabalha no Ministério da Verdade, e que só que ele não pode escrever nada, e ele começa destoando assim nesse sentido, como se ele estivesse perdendo a memória. Ele já não está confiando tanto na memória dele. E aí essa desconfiança mútua, e aí a história vai. Então eu vou deixar vocês saberem mais no vídeo que tem aqui. Aliás, tem 3 vídeos neste canal, somente para falar de 1984. Eu amei ler essa distopia aqui. Ela tem um enredo também muito bom, em termos de reviravoltas, sabe? Poxa, muito bacana. Eu li o meu primeiro Thomas Mann. Isso aí porque eu tenho muita vontade, curiosidade de ler A Montanha Mágica. Aí eu recebi um convite da Roberta, que acompanha aqui o canal, para ler os Buddenbrook com ela. E aí a gente foi ler junto também com a Ana, que também companheira de leitura, desde quando a gente leu It junto, do Stephen King. Essa edição aqui era uma edição que eu queria sortear, mas aí veio o coronavírus, né? A minha edição está lá em cima. Eu gostei dos Buddenbrook, não foi um livro clássico que eu me apaixonei, mas é uma história assim interessante, é uma história de decadência familiar. O Thomas Mann, ele faz os personagens dessa família Buddenbrook serem muito interessantes, com algumas camadas, e da riqueza da decadência, né? Então, um tipo de história assim lenta, mas um tipo de história bem gostosa de ser lida. Então, teve o Gabriela, o Jorge Amado, e eu acho o Jorge Amado muito palatável. Eu acho o Érico Veríssimo também. Eu comecei a ler essa série do Tempo e o Vento e eu me apaixonei por essa história do Rio Grande do Sul e pelos personagens. Gente, o que falar do Padre Lara e o que falar do Capitão Rodrigo. Eu ouço dizer aqui na internet que o Tempo e o Vento é o nosso Guerra e Paz. E eu não li ainda o Guerra e Paz, do Tolstói. Agora, é uma história, o primeiro volume é uma história de tensão, porque ele vai e volta no tempo. A gente sabe que a família Cambará, ela tá meio que no isolamento por conta de uma invasão que tá para ter aí na mansão, e a gente vai ver a história dos antecedentes da Bibiana, que é uma senhora no tempo presente desse livro, e a gente vai ver a avó dela, que era a Ana Terra. Então a família da Ana Terra, a gente vai conhecer o Pedro, um menino gerado nessa época que a gente tinha meio que aqueles bandeirantes, né, chegando ali no território de indígenas e dizimando com tudo. A Portugal tava nem aí, esse território inclusive começa a ter muitas disputas porque os espanhóis chegam e os portugueses chegam, então fica ali sem saber se ali é Uruguai ou é Paraguai ou é Rio Grande do Sul ainda. Então o Pedro representa muito essa identidade porque ele é gerado fruto de um estupro. E a gente vai acompanhar essa trajetória. Eu acho essa história espetacular, é uma história também muito legal para quem, em termos de texto, sabe? Para quem não tem tanta... tem um certo medo de ler clássico como eu tinha. Eu acho que é uma história que dá até para ser uma das primeiras histórias de livros clássicos, caso você queira começar.
leitura foi 12 anos de escravidão, do Solomon Northup. A história, um negro com a voz, um negro contando como foi o período que ele ficou escravizado por crime, né? Foi sequestrado, é levado para o sul dos Estados Unidos, porque a escravidão já era proibida, gente. Agora, o sul conseguia manter os escravizados que já estavam naquela situação, então não era crime. Agora, escravizar pessoas livres, que já estavam livres, era crime. E tudo isso acontece, gente, no lado ali na cidade de Washington, do lado do local que seria o berço da justiça e da liberdade. Eu fiquei surpreendida com a qualidade do texto do Salomão, e como que ele só realmente conseguiu ser ouvido por conta do letramento que ele tinha. Não sei se eu falei a palavra certa, letramento, assim, ele era um cara que sabia ler, sabia escrever, então, e depois ele foi escrever o que aconteceu com ele para divulgar o crime, esse absurdo que aconteceu com outros negros também. E olha que nessa época também o depoimento dele, se ele fosse para uma delegacia, vai acontecer isso, né? Isso não é spoiler não, tá? Se um negro for para a delegacia, o depoimento dele não é válido como denúncia, sabe? Então, o Salomão manda essa carta para um amigo jornalista para ser publicado. Duvidam de tudo que o Salomão fala aqui nesse livro. Isso foi duvidado, isso foi posto em dúvida. E aí os pesquisadores, historiadores e jornalistas meio que da época foram juntando os dados que o Salomão dá, a concisão dos dados, e viram que isso realmente aconteceu com ele. Quer dizer, para um negro se manifestar, ainda tem que dar tanta precisão de detalhe, porque senão ninguém vai acreditar do que ele está falando, né? Então, bem, mas essa história é muito comovente, uma história linda e uma história que prova uma coisa que eu amo na literatura e também na minha vida profissional, que para se fazer um texto bonito, não precisa ser um texto difícil, não precisa usar palavras difíceis, palavras desconhecidas. Dá para fazer um texto bonito. Lembrar que também de ver a tradução aqui, mas eu acredito que a tradução, Penguin e Companhia, né? Então a tradução foi bem fiel ao original. Então, textos bonitos não precisam ser textos difíceis. Outro livro clássico que eu acho assim bem interessante para quem quer começar a ler clássicos é E o Vento Levou, da Margaret Mitchell. Eu tenho que continuar lendo isso, gente, porque isso aqui é a primeira parte que eu li ano passado. Então é uma história, assim, uma saga, se passa nos Estados Unidos, assim como 12 anos de escravidão. Ela se passa durante aquele período da Guerra de Secessão. A Scarlett O'Hara é uma personagem, é a nossa anti-heroína, porque ela não é aquela personagem politicamente correta, mas ela acaba sendo apaixonante. Eu não sei explicar, não sei se o problema é comigo, sei lá, se eu gosto de personagens que não são tão boas assim, mas é por isso que ela tem camadas, tem momentos que ela tem uma força e ela tá assim num processo de amadurecimento. A gente sabe que ela tem muito a evoluir, e acompanhar a saga dela é muito, muito interessante, muito gostoso, uma leitura muito interessante para também a gente perceber como que se deu esse período de guerra, o sul contra o norte, e como que a arrogância, a prepotência de se achar sempre, vai dar certo, eu sou o melhor, e não se levar em conta a realidade, isso pode ser mortal. Outro livro bem tranquilo, que eu posso estar até enganada de estar chamando de clássico, mas eu acho que O Céu é para Todos, da Harper Lee. Gente, é o tema do racismo,
acho que tem vida aqui no canal. É uma leitura fluida, uma história contada sob o ponto de vista de uma criança, que é a Scott, uma história que trata de um crime que acontece e imediatamente já dizem que o culpado é um negro, Tom Robson. Ai, gente, tomara que eu tenha... não sou boa de lembrar nomes de personagens, apesar de lembrar do personagem. Então, o Atticus é o pai da Scott e ele é um advogado que defende pretos. Exatamente desse jeito que ela se dá conta. Com essa frasezinha mesmo, eu tô puxando até do livro. Que ela se dá conta de que o pai defende pretos, né? E defender negros numa cidadezinha no interior dos Estados Unidos... num momento tão tradicional e tão conservador e que pessoas querem manter sua posição, o racismo ali, ó, no 100%, acaba trazendo para Scott e para o irmão dela, o Jim, um processo de amadurecimento. Isso aqui, para quem gosta dos romances de formação, dá uma tentada para ler o Céu para Todos. Eu acho que é uma leitura difícil de alguém não gostar, gente. Eu acho que é aquele livro para se indicar para todo mundo. Mulherzinhas, da Louisa May Alcott. Aqui um livro que é considerado literatura infantil nos Estados Unidos, mas a gente aqui no Brasil considerou sempre uma literatura adulta. Eu li somente a primeira parte e para mim tá bom, tá ótimo. É a história das meninas Marsh, e que é muito legal também. O livro, eu assisti ao filme depois que eu li o livro aqui. Eu achei o livro muito assim, o Walt Disney, sabe? Eu gostei, especialmente... Eu ia até fazer um vídeo sobre ele, mas estava uma coisa tão todo mundo fazendo que eu fiquei um pouco assim receosa de fazer e falar mais do mesmo. Mas o que eu mais gostei desse livro, acho que tem lições de moral muito Disney, Walt Disney românticas. Só que tem assim um papel bonito no desenvolvimento das irmãs, em como que elas criam laços muito mediados pela mãe, porque a história aqui, a principal, é uma família que está com problemas financeiros, porque também tá rolando a questão da guerra de secessão e o pai tá ausente na guerra. Então a mãe, ela tem que trabalhar, as meninas também têm que trabalhar para se manter, e elas acabam tendo que se unir, mas elas brigam muito, e em um determinado momento, logo no começo da história, elas vão conhecer um rapaz de uma família muito rica, e quem é a principal aqui é uma das meninas, das irmãs, que é a Jo, e ela é muito à frente do tempo dela, assim, ela é muito independente, ela não quer se casar, e dentro desse relacionamento das irmãs, cada irmã vai ter um papel aí desempenhado, e elas vão ter conflitos, mas elas vão ter que conviver. Eu achei que o melhor dessa história é essa convivência entre elas, em que elas precisam se ajudar, elas são irmãs. Não, ainda que elas tenham as diferenças, elas precisam se respeitar e respeitar também a personalidade da outra e fazer com que a outra seja também do jeito que é. Então, se dar conta das próprias limitações é que eu achei o principal aqui dessa história. Eu acho que é uma história que eu não sei se eu vou ter ânimo de fazer um vídeo. Era pra ter feito e não fiz. Não sei se agora eu conseguiria fazer. Agora, quem gosta de romance de época, eu acho que pode gostar. É uma história que... principalmente a primeira parte, né? Eu não tive vontade de ler a segunda parte, porque inclusive a primeira parte termina de um jeito tão bonito que é como se elas são crianças, as meninas, né? Elas estão saindo da infância para, vamos botar, adolescência. Falar adolescência, assim, para a vida adulta. E o romance, ele termina quando uma delas, que é a mais velha, vai ser adulta. E quando parece que esse período se fecha,
é meio que uma perda e um novo começo. Então, como o jeito que ele é contado é muito Walt Disney, eu não me interessei de continuar. Eu fiquei muito satisfeita com esse arco aqui. E para fechar essa lista de clássicos, eu convido vocês, então, para ler também o Memória do Subsolo, do Dostoiévski. Esse é fininho. Agora, esse livro, Memória do Subsolo, ele tem uma história muito interessante. Eu não sei se eu recomendaria começar por ele, porque ele também tem uma introdução meio filosófica, pouquinho mais densa. Agora ele trata daquilo que a gente não admite até para nós mesmos, né? Dostoiévski, ele tá dentro da nossa mente antes do Freud. Então Dostoiévski, ele tá aqui na cabeça do nosso narrador, que vai tratar, ele vai voltar para o passado, ele vai fazer uma reflexão de como foi a vida dele, por que ele não se envolveu com muitas pessoas, o que ele acha das pessoas, um discurso assim bem... Até que quando ele volta na memória mesmo, lá do subsolo, no fundo da mente, a gente vai ver ele com alguns amigos, né? Ele queria fazer parte de um grupo de pessoas, não era bem-vindo, e ele queria não se importar em receber esse afeto desses amigos, desses colegas meio que de escola, ou foi faculdade, não sei, mas ele se importa, ele quer não se importar, mas se importa. Em um determinado momento ele vai conhecer uma moça. E, enfim, gente, é uma luta da mente daquilo que se deseja ser, mas que não se é. Ai, será que eu fui muito... Enfim, também tem vídeo para Memória do Subsolo aqui pra gente conversar. Então essa foi a lista dos livros clássicos que eu convido vocês para conhecerem. E esse ano eu tô continuando a ler esses livros, e ano que vem a gente continua atualizando a lista do convite para ler os clássicos. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.